Oi, oi, pessoal! Antes de começar o episódio de hoje, um recadinho bem rápido. Ainda dá tempo de entrar para o CC Club, que é a nossa comunidade online, com 70% de desconto. Mas é só por mais uma semaninha. A ideia era fazer essa promoção em fevereiro, para comemorar várias novidades do CC Club. Mas se você tem escutado os últimos episódios, sabe que a nossa vida virou de cabeça para baixo. Agora que as coisas estão voltando ao normal, a gente está retomando ao trabalho e decidimos deixar o desconto aberto até o fim do mês. Então, se você curte esse podcast, vai adorar o CC Club. A gente criou esse espaço especialmente para quem acompanha a gente por aqui. Se você estava pensando em entrar, agora é a hora de aproveitar e garantir a sua assinatura com um super desconto que é de 70%. No final do episódio, a gente explica melhor como funciona e, claro, você sempre pode falar comigo ou com Foster se você tiver qualquer dúvida. Bora pro episódio? Então vamos lá! Oi, oi, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio do Carioca Connection. E o episódio de hoje é muito especial. Hoje nós estamos comemorando 8 anos de Carioca Connection. 8 anos de gravações, de episódios, de conversas, de aprendizado, de ensino e de muita bobagem também. São 8 anos que a gente tem trazido para vocês o nosso melhor, assim espero. E também, eu e Foster temos muito o que agradecer ao Carioca Connection, porque também trouxe muitas coisas importantes para as nossas vidas. Não é mesmo, Foster? Olá, Alexia, tudo bem? Tudo? É mesmo? É mesmo. Só uma observação, o Foster tá sentado de um lado hoje que eu não tô acostumada a gravar com ele. Normalmente ele senta ou na minha frente ou do lado direito, e agora ele tá do lado esquerdo, eu tô super desacostumada com isso. Bom, eu estou meio deitado no sofá porque minhas costas estão doendo e também hoje a gente está comemorando, amor. Sim! Não tem regras. A gente nunca teve muita regra, né? Sim, podemos falar sobre isso. Mas antes de começar, como que você está sentindo depois de gravar 8 anos de, de Karaoke Connection comigo? Não, eu me sinto muito bem, eu me sinto muito feliz em fazer isso, em continuar fazendo isso, mas ao mesmo tempo, a gente tá velho. Sim. 8 anos. É muito surreal isso. É, quando começamos, a gente tinha 26 anos. Acabei de fazer 35, amor. Eu sei, você é muito mais velho do que eu nesse momento. Eu só faço 35 mês que vem, ainda falta muito tempo. Então, o Foster é the old man agora. Bom, para comemorar 8 anos de Karaoke Connection, a minha ideia, Alexia, é mais ou menos falar sobre alguma das coisas, sei lá, mais importantes ou impactantes, as coisas que a gente aprendeu e não sei, algumas coisas legais sobre a história do Karaoke Connection. E na minha cabeça foi tipo 8 coisas que a gente já aprendeu sobre ou depois de gravar 8 anos de podcast ou 8 anos de Karaoke Connection. Isso foi a minha ideia. Você gosta da ideia? Sim, já estamos fazendo isso. Tá bom. Então, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que o Carioca Connection me ensinou e que ficou marcado, assim, na minha vida é simplesmente o que é um podcast. Pode falar um pouco mais sobre? Quando a gente começou o Carioca Connection, eu não fazia ideia do que era um podcast.
Eu tinha acabado de começar meu relacionamento com o Foster também, e eu queria impressionar ele, sabe, aquele momento, tipo, lua de mel do relacionamento e você queria impressionar a pessoa. Que ainda estamos dentro Sim, daquela época só. sim, mas eu não sabia o que era um podcast, eu não fazia ideia o que era isso direito, assim, eu vivia no mundo do YouTube, né. E olha só, a ironia. Hoje em dia, quase todo mundo está escutando os podcasts no YouTube mesmo. É, e Quero deixar bem claro para todo mundo que o que a Alexia está dizendo é verdade. Que ela realmente aceitou de fazer, produzir, ser o co-host de um podcast que durou até agora 8 anos. Você falou sim, sem saber o que é um podcast. porque eu estava completamente, na missão de tipo, eu preciso conhecer o Foster da melhor maneira possível e conversar com ele em português e ajudar ele no português, pra mim, era a forma mais fácil de isso acontecer. E eu sinceramente nunca achei que outras pessoas iam estar escutando a gente. Eh, Essa é a grande questão. eu também, eu também. Então, na verdade, as primeiras temporadas, pra quem escutou e pra quem tá escutando a gente até hoje, eh, são 2 jovens se conhecendo e formalizando o relacionamento deles ali com a desculpa de que o Foster estava melhorando o português dele. Era tipo isso. Sim, é mais ou menos o que é um podcast. Mas, bom, Alexia, hoje em dia, você achou que foi uma boa decisão? Falar sim, criar um podcast sem saber o que é? Claro que sim. E, e agora, você sabe o que é um podcast? Eu sei o que é um podcast, eu acho que muita gente confunde o que é um podcast hoje em dia ainda. Hoje em dia, eu não sei se eu estou escutando podcast há 15 anos já, mas hoje em dia podcast pode ser tanta coisa, com vídeos, É, série de televisão. e também eu fico muito confusa porque todo mundo é um podcaster hoje em dia. Todo mundo tem um podcast. É como se fosse a necessidade dos millennials, sabe, de ter um podcast. Sim, mas a gente fazia antes que virou a moda, na moda. Antes de virar moda. Como que fala? De A novo? gente fez isso antes de virar moda. A gente fez isso antes de virar moda. Boa. Meu Deus. Então, Alexia, a primeira coisa que você aprendeu depois de 8 anos gravando este podcast. Não depois de 8 anos, ao longo dos 8 anos, né. Então, uma coisa que eu aprendi que eu queria falar sobre, Alexia. Isso é mais sobre a gente, mas também eu acho que é relevante falando sobre o português também. Nunca vai ter um momento, pelo menos, deixa eu explicar, que o meu português nunca vai chegar um dia que eu vou falar: "Ah, acabei, tá legal". O meu português, a minha jornada com o português acabou. É tipo: não sei, nunca vai Não. acabar". Isso é uma evolução, né, a gente evolui. Eu com meu inglês, Foster com português, sempre tem algo a ser melhorado, a ser aprendido, a ser moldado, adaptado. E e é muito engraçado porque eu o eu tenho um grande amigo, o Vitor, que para quem faz parte do Carioca Connection Club, tem acesso ao Adventures with Alexia, que é uma série de episódios super especial. E o Vitor deu uma entrevista pra nós. E o Vitor, assim, é meu amigo irmão. Só que ele tem as expressões mais engraçadas possíveis, assim. Ele fala muita besteira, é super carioca. E ele tem umas tiradas, umas expressões muito boas que eu não tenho,
que não são minhas, assim, é da Hum, personalidade dele. umas tiradas que diz o quê? Expressões. Ah, tipo frases. Tá É. bem. E o Vitor agora ele resolveu voltar para os anos 90, que ele liga sem pedir permissão para ligar, ao invés de mandar mensagem. Então ele tem me ligado muito e vice-versa. E eu estava falando com ele nesse fim de semana até, no Viva Voz. E o Foster estava perto, a gente estava conversando nós 3 e depois o Foster assim: Que o Vitor falou isso, falou aquilo, não sei o que, tá-tá-tá", porque é isso, o Foster tá muito acostumado comigo, com o meu pai, com as pessoas que ele vive no dia a dia, convive no dia a dia, escuta no dia a dia, mas com outras pessoas que falam português um pouquinho diferente de mim, com outras expressões, outras formas de falar, ele já fica assim: "Eu não entendi, o que que ele falou? Me explica, como é que é?". E assim vai, é uma evolução. Você vai aprendendo. Sim. Não, eu concordo. Uma coisa que eu queria falar sobre também, eu acho que é uma coisa importante que eu aprendi sobre línguas e aprender coisas novas. Existe uma diferença grande entre o estudar e realmente aprender muito, normalmente no começo, e manter. Então, por exemplo, com o meu português, se eu, sei lá, eu vou escolher um episódio de 2018. O meu português foi bem diferente, mas eu já falava português. Tipo, hoje em dia meu português ainda está muito mal, mas é mais ou menos porque, como a Alexia falou, tipo, o meu mundo e a minha vida com o português é limitada. Tipo, ainda tem muitas portas para abrir. Sim, concordo plenamente. Uma coisa que eu aprendi durante os 8 anos de Caracal Connection é que não vai ter um episódio o qual o Foster fale que o português dele está bom. Não, tipo, tá bom. Mas não é uma evolução, tipo, na primeira temporada eu falava muito mal e depois um pouco melhor e depois um pouco melhor. Não, flui. É mais ou menos tipo, se a gente está no Brasil por 4 meses, o meu português melhora muito em pouco tempo. Mas às vezes, quando estamos nos Estados Unidos falando menos português, meu português, tipo, vai 2 passos para trás. Entendeu? Sim, eu entendo perfeitamente porque eu passo a mesma coisa com o inglês. Sim, eu acho que é mais ou menos o mesmo relacionamento. Mas eu admito que o meu inglês está muito melhor do que estava 8 anos atrás. Sim, com certeza. O seu português é a mesma coisa, amor. É muito melhor, sim. Eu concordo. Mas, gente, vai ter um dia, em algum episódio, que eu vou conseguir com que ele assuma que o português dele está melhor, está muito bom. Eu chego lá, talvez com 10 anos de Careca Connection. Mas acho que é uma coisa importante também. Mais uma coisa que eu aprendi com Karaoke Connection. O único jeito, a única forma de aprender é fazer erros. É falar muita besteira. As coisas que eu já falei aqui no podcast que a gente publicou. Eu já falei tanta besteira. Eu cometei tantos erros. Eu cometi. Tá vendo? Mas a diferença entre, tá bom, eu vou sentar e estudar português. É a imagem que a maior parte das pessoas tem de estudar uma língua. Mas é muito mais, mas na verdade tem muito mais a ver com isso que a gente está fazendo agora. A gente está tendo uma conversa. Eu estou tentando falar e expressar coisas, mas é muito difícil ainda para mim. Então eu vou cometer erros, vou aprender e assim vai. Sim, concordo. É, se colocar com a cara pra bater, né? Tipo, entendeu? Sim, as mãos na marra. Hã? Pode falar, tipo, aprender português na marra. Aprender na marra. Hum, É. Eu acho que uma coisa que também eu aprendi,
E isso foi depois que a gente criou o Carioca Connection Club e a gente teve mais interação e tem tido mais interação com as pessoas que escutam a gente, que aprendem com a gente. Eu não sei se você vai concordar com isso, eh, Duvido. mas a maior parte das pessoas que estão ou no CC Club ou escutando Carioca Connection é porque amam o Brasil, seja lá por qual motivo, família, namorado, etc. Mas não necessariamente a língua. Sim, eu acho que Não, quase todo mas mundo. não, mas tem muita gente que começa a estudar uma língua falando: "Ah, porque um dia eu escutei um italiano falar e fiquei apaixonada com aquele som", ou francês, ou qualquer outra coisa. E como a maior parte de quem nos escuta estuda com a gente, ou é por necessidade, ou é porque se apaixonou pela cultura e pelo país, e aí resolveu aprender a língua. É, uma coisa que eu aprendi, que é a cultura e as razões por que você está aprendendo português são muito mais importantes do que a ideia de aprender uma língua. Tipo, no final das contas, afinal, no final, Tá certo, no final das contas. aprendi o português do Brasil só porque eu estava no Brasil e eu te conheci. Foi antes disso, mas tudo bem. Não, mas, por exemplo, eu aprendi espanhol e hoje em dia eu não falo mais espanhol. A única, a única razão porque eu mantenho o Brasil e o português na minha vida é porque eu amo essas pessoas, e a cultura, e a música, e os lugares. A língua só faz parte disso. É, eu não sei, eu acho que talvez eu tenha, eh, comparado a minha experiência com o inglês, que é completamente diferente, porque o inglês, desde o princípio, foi: você precisa aprender inglês para conseguir ser uma melhor profissional, ter novas oportunidades de vida, o mundo vai se abrir para você, porque o resto do mundo inteiro fala inglês. E não porque eu simplesmente me apaixonei pela Inglaterra, pelos Estados Unidos, pela Austrália, não foi isso que aconteceu. E enquanto o francês, que eu também aprendi quando eu era mais nova, veio porque eu era apaixonada pela língua, porque minha mãe falava comigo em francês. E aí quando vem pessoas que viram pra mim e falam: "Ah, porque eu amo o Brasil, eu me apaixonei pela cultura, me apaixonei pelas pessoas, etc." Eu entendo, mas será que isso é o suficiente para aprender uma língua? E é, para muita gente é. Sim, E é incrível isso, é depende esse o meu muito ponto. da sim, depende muito da pessoa, Claro, sim. óbvio. Mas o que você falou é verdade, que, bom, por exemplo, todos os nossos alunos no CC Club são, tipo, as pessoas mais interessantes do mundo. Se você vai escolher apren a maior parte dos nossos alunos falam inglês nativamente, como língua materna. Então, um falante nativo de inglês que aprendeu o português do Brasil e está interessado em interagir com outras pessoas fazendo isso, é uma pessoa bem particular. Sim, é bem fora, da regra, né. Foge à regra total. Todos os nossos alunos são mais interessantes, mais inteligentes, mais, tipo, fascinantes comparado com a gente. Não, eu me coloco lá com eles, eu, hein. Eu sou igualzinha a eles. Eu Fale por sempre si sou mesmo. a pessoa menos inteligente E eu a nas salas. eu acho interessantíssimo, eu tô num grupo de pessoas maravilhoso, e eu me coloco. Bom, mais algumas coisas que aprendi, Alexia. Vamos falar sobre português mesmo. Quais são os maiores erros que você acha que nossos alunos normalmente fazem em aprender português? Durante o aprendizado, Isso, sim.
Eu posso começar, se quiser. Sim. É super interessante porque quando alguém entra em contato com a gente, é tão fácil perceber, tipo, essa pessoa vai aprender português, ou já fala português e vai manter português. Essa pessoa não, porque tem muito a ver com a situação, se elas têm a motivação, por que eles estão aprendendo português. Então, um erro muito grande é não realmente examinar e pensar profundamente sobre por que eu estou investindo tanto tempo e recursos e energia em aprender uma língua e uma cultura totalmente diferente do que a minha. E eu diria que muitos alunos têm muita dificuldade de sair da cabeça. Eles pensam muito sobre a gramática e se eles vão cometer erros, mas falar com pessoas, conhecer brasileiros é uma coisa muito mais física. Um brasileiro se mexe muito, então eu acho que eu quero dizer, o conhecimento é muito menos só na cabeça, mas é uma coisa mais, Profundo? ah, pode ser, é mais, uma atividade física, Então, é uma tipo, experiência física mais do que só de mental, mais do é que uma só mental. prática física, Exato. falando da pronúncia e aprendendo como fazer os sons do português e pegando a musicalidade e sonoridade da riqueza da língua portuguesa. Sim, É mais isso que eu queria dizer. eu concordo. E eu acho que também, à primeira vista, assim, o português, a língua portuguesa, assusta muito, né? Com todas as regras, as formas de escrever, as formas de falar, os diferentes sotaques. E isso faz com que a pessoa fique um pouco perdida mesmo. Então, eu acho que quando a gente fala com os nossos alunos durante as live classes ou com os meus alunos particulares, é, às vezes eles me perguntam assim: "Ah, isso é pretérito do imperfeito que não sei o que, que tá-tá-tá, né?" Eu assim: "Eu não faço ideia. Eu não faço a mais vaga ideia qual é isso. Eu não tô aqui pra te ensinar gramática, eu tô aqui pra te ajudar a falar português." E isso vem de forma orgânica e com muita prática e se expondo à língua portuguesa. Então, assim, eu acho que quem tiver disposição e óbvio que quem tiver a oportunidade de se expor à comunidade brasileira vai estar ganhando muito em relação à língua portuguesa. Expor, no caso, seria a mesma coisa de consumir, quase. Sim, É. sim. Então, assim, claro que, óbvio, gente, nem todo mundo tem brasileiros morando perto, nem nada, mas, por exemplo, as nossas live classes já servem para isso, por exemplo. E também só escutando podcast, assistindo vídeos, qualquer coisa que você goste de fazer na sua língua materna, você precisa colocar cultura brasileira na sua vida, na Tem, prática. tem sim. E o Brasil é um país muito rico, né, de tudo. E é muito cheio de tudo. Então é muito bonito ver isso. E eu fico muito feliz. Cada vez mais pessoas querem aprender mais sobre o Brasil, sobre o português. E é isso, vamos continuar a espalhar isso por aí. Então eu queria agradecer muito quem nos acompanha desde o princípio, quem começou a nos acompanhar agora, quem começou a nos acompanhar há pouco tempo. Vocês são muito importantes para nós aprendemos muito com vocês, cada vez mais. E estamos muito felizes em poder fazer parte da vida de vocês e vice-versa. E é isso, gente. Tá aqui o nosso carinho, o nosso amor pelo Caraca Connection. É um podcast completamente feito por nós dois. Nós fazemos todo o trabalho de criar o episódio, fazer a edição do episódio e depois colocar no ar para vocês. E não tem
uma grande equipe por trás, não tem canal de YouTube, não tem nada disso. Então o apoio de vocês é muito importante. O feedback de vocês é muito importante. Então, muito obrigada por tudo. Estamos emocionados por estarmos fazendo 8 anos de idade. E nos falamos no próximo episódio. Tchau! Thanks for listening to another episode of Carioca Connection. For those of you who are serious about improving your Brazilian Portuguese in 2025, which, if you're still listening, we imagine you are, we wanted to give you an update and a little bit more information about what we're doing with our online membership, the Carioca Connection Club. So we started the CC Club in 2021, and we have learned a lot. And we think we've created something really special that goes beyond just another language course. So here are just a few of the many benefits included with our membership. Weekly conversation classes with Alexia and me, giving you a chance to practice in a fun, relaxed, supportive environment. You'll get access to comprehensive worksheets for each podcast episode, essentially turning each episode into a detailed study guide, a free introductory coaching call, exclusive access to our special projects, like our Fundamentals of Brazilian Portuguese course, and our more advanced Adventures with Alexia series, early access to podcast episodes months before they are published, members only Ask Me Anything episodes, and much, much more. Because we believe that language learning should be accessible, we offer a full scholarship option to ensure money never stands in the way of your Brazilian Portuguese learning goals. So this month, we are offering our annual membership for only $99. So for less than $10 a month, you can continue improving your Portuguese, connect with a community of like-minded, super cool Brazilian Portuguese learners, and support an independent podcast. Carioca Connection is quite literally a labor of love, so our members are what keep this project alive. So if you're looking to take your Brazilian Portuguese to the next level in 2025, this might be exactly what you're looking for. Muito obrigado e até a próxima.